Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando aqui nossa conversa semanal a respeito de alguns temas mais relevantes do nosso cotidiano. Eu quero, antes de passar a pauta, iniciar a conversa com vocês, até para que o pessoal possa ir chegando, pedir para vocês que, se possível, compartilhem essa nossa conversa, curtam a nossa página lá no YouTube, para que a gente tenha cada vez um número maior de pessoas trocando informações, que esse é o nosso grande objetivo aqui nessa conversa semanal. Hoje eu trouxe três temas que estão muito interrelacionados e que têm uma influência absurda no dia a dia das pessoas, em todos os sentidos. Nós vamos falar rapidamente aqui das notícias mais recentes a respeito da Covid-19, da crise sanitária que ainda continua em curso no Brasil. Como segundo tema, eu trouxe aqui a questão a inflação que reaparece, a inflação dos alimentos especialmente, que o pessoal tem chamado aí de a inflação dos mais pobres, que recomeçou, infelizmente, nas últimas semanas, que subiu demais, que foi implementada nas últimas semanas. A reforma administrativa que está em curso no Congresso Nacional, que é o nosso terceiro tema, e que tem relação com esses dois temas anteriores, E eu trouxe alguns dados aqui que eu quero discutir com vocês depois, com mais calma, no final, mas são dados que falam da questão da economia voltada para isso. Alguns índices novos do IBGE que traduzem mais ou menos o momento econômico que nós estamos vivendo. E é importante relacionar isso com a questão política local, estadual e nacional. É essa a nossa conversa, então. Bom, a respeito do Covid, nós vamos iniciar dizendo o seguinte, quer dizer que, primeiro, antes de iniciar no Covid, eu quero dizer que esses temas todos estão relacionados num contexto maior, que é o chamado projeto neoliberal, o projeto do Estado mínimo, que o Brasil vem enfrentando, porque ele interfere de forma interligada nessas questões que nós vamos apontar individualmente. Na questão do Covid, nós temos aí, chegamos em frente, infelizmente, aos 127 mil óbitos, um número absurdo, embora a curva esteja estacionária, ainda em níveis muito altos, o que faz com que a recomendação seja manter os cuidados, sempre que possível, de isolamento social, que este é o melhor cuidado, os cuidados sanitários, com a higiene das mãos, uso de máscaras, para que até que nós tenhamos uma solução mais eficaz, que no meu entendimento só virá com a chegada massiva de vacina ou de vacinas, Provavelmente teremos mais que uma vacina sendo empregada ao mesmo tempo. Quero mencionar aqui ainda um dado que está hoje numa coluna da Folha, que fala do número de mortos, de médicos mortos no Brasil. Esses dias atrás eu falei de enfermeiros. No Brasil já são 244 mortos médicos, que infelizmente morreram por terem adquirido a doença durante o trabalho. Então é uma notícia muito triste, A gente sabe que é uma atividade de risco
né, que exige muito das pessoas, mas que talvez a gente não precisasse ter chegado a tanto. Outro assunto são as vacinas. A notícia de ontem foi a dificuldade na vacina da Universidade de Oxford, né, em parceria, né, com a AstraZeneca, né, ou Zeneca, que sofreu um percalço porque encontrou-se um efeito colateral grave durante os testes e resolveram então fazer uma parada e uma reavaliação antes de concluir ou de continuar com os testes. Isso é um acontecimento que é mais ou menos corriqueiro para quem trabalha com vacinas, então não é motivo para ninguém se desesperar ou achar mesmo que vai inviabilizar a vacina. Provavelmente não. Efeitos colaterais são esperados e até efeitos graves. Quanto maior o universo de pessoas que você trabalhe, maior a chance de você ter um efeito colateral, um efeito mais grave. E foi o que aconteceu nesse caso. Isso deve ser solucionado, né? O reestudo, até porque não se sabe ainda se essa intercorrência é realmente decorrente da vacina ou se foi uma doença que, por coincidência, apareceu durante os testes. Então nós temos um evento que pode ser aleatório. Vamos aguardar os testes, mas não é motivo para nenhum desespero. Outra notícia da vacina, mais duas, é que a Bahia, como fez o Paraná, né, a exemplo do Paraná, a Bahia também assinou um contrato com a Rússia para testar, para fazer a terceira fase da vacina Sputnik, né, uma vacina russa, e é uma notícia boa, é mais uma vacina que nós teremos em breve à disposição aqui no Brasil. Ainda além disso, eu li hoje o anúncio do DASA, que é uma rede de laboratórios particulares no Brasil, informando que o DASA fez uma parceria com a COVAX, uma empresa americana, e vai testar uma outra vacina também aqui no Brasil, deve começar nos próximos dias, essa sim baseada num pool de peptídeos e não em fragmentos do vírus, né? Um pool de peptídeos idênticos ao viral, mas desenvolvidos em laboratório. Então é também uma coisa muito auspiciosa, porque os primeiros resultados indicam uma imunidade que essa mistura é capaz de induzir uma imunidade importante. Então, boas notícias nesta área da imunologia aplicada ao enfrentamento do Covid-19. O segundo assunto que nós temos hoje é a famosa inflação dos alimentos, a inflação da cesta básica, a inflação dos pobres, que recrudesceu no Brasil agora, né? Nós temos que analisar essa alta de preço. Eu vou tentar explicar as causas dessa alta dessa elevação intensa de preço, que chega a 30%, 20%, 40%, dependendo do item, e são todos itens relacionados à cesta básica: arroz, feijão, carne, derivados, derivados do milho, que tem sofrido um aumento muito grande, especialmente no contexto que nós estamos vivendo. Eu trouxe aqui dois dados, vou até pegar. O salário mínimo em dólares, né? Se você convertesse o salário mínimo pelo dólar do dia, em 2012 era $400. Hoje, com a elevação, eu estou citando em dólar porque nós vamos chegar a isso, né, como causa, uma das causas dessa inflação. Hoje, se você fizer o mesmo pegando o salário mínimo de hoje, o dólar de hoje, você vai chegar a um salário mínimo de $187. Então, em dólar, o salário mínimo hoje no Brasil é menor, é metade do salário mínimo de 2012. Isso dá uma dimensão do empobrecimento dos trabalhadores, porque nós sabemos que o salário mínimo remunera os aposentados, são uma fonte importante de financiamento das famílias, né, as aposentadorias e as pensões.
serve de base para indexar muitos outros salários, né? E além disso, nós temos agora, mais recentemente, o governo reduzindo o auxílio emergencial, que era de R$600, para 300. Então isso vai reduzir, vai enxugar ainda mais o poder aquisitivo, né, a massa salarial disponível para o consumo das famílias. E como explicar então que nesse contexto, onde a massa salarial vem se reduzindo, onde os salários não sobem, o desemprego ao contrário sobe, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui para trazer um dado que eu até anotei aqui, o desemprego entre os jovens, que foi uma coisa que me preocupou muito quando eu vi esses dados aqui. Em 2015, 22% dos jovens de 18 a 24 anos de famílias com renda familiar de até 2 salários mínimos e meio estavam desempregados. Hoje são 41%. No geral, os jovens de 18 a 24 anos, nós tínhamos 15% desempregados em 2015 e hoje eles são 30%. Então, como é que se explica a inflação, a elevação de preço, se não é uma elevação de demanda, obviamente, porque ninguém passou a consumir arroz, feijão, carne, tudo ao mesmo tempo em dobro. Não há nada que indique isso, né? As causas são múltiplas, mas 3 delas me parecem essenciais. A primeira é o modelo econômico adotado na agricultura brasileira. É preciso que nós tenhamos consciência de que dos alimentos que consumimos, 70% deles são produzidos pela agricultura familiar, né? O agronegócio, embora seja muito maior que a agricultura familiar, ele produz basicamente commodities, que são mercadorias que são destinadas à exportação. Soja, principalmente, é o principal produto, milho, carne, né, que são a base, e somados aos minérios, formam a grande base da exportação brasileira, que são os commodities. Bom, então como é que se explica, né? Um país que é o maior produtor de soja do mundo, né, é um país que tem uma enorme produção de milho, por exemplo, que tem uma das maiores produções de açúcar do mundo, e que tem uma inflação exatamente desses produtos. A primeira causa disso é, evidentemente, a elevação do dólar, né? Quando você tem uma cotação do dólar a 2,80, a exportação, você recebe um dólar quando você exporta, quando você vende carne, soja e tal, você recebe um dólar, troca, né? Recebe $10. Você troca aqui no Brasil, um dólar a 2,80, né? Você vai receber R$28. Mas se você vende esse mesmo produto por $10 lá fora, hoje, com o dólar a 5,50, você vai receber R$55. Então o produtor, né, e não é bem o produtor, porque nós temos que tomar consciência disso também, grande parte desses commodities estão nas mãos de um grupo pequeno de empresas que compram dos produtores, aliás, já financiam os produtores fornecendo sementes, muitas vezes transgênicas, defensivos agrícolas, e depois compram essa produção que já está pré-negociada. Quando essa produção está nas mãos desses grandes tradings, desses grandes grupos, eles vão estabelecer o preço no mercado internacional. É assim que funciona, não é? Então, uma boa parte do lucro fica nessa intermediação, para a gente compreender melhor e não sair por aí pondo a culpa no comerciante. Como agora, o comerciante, como disse o presidente, que é preciso que os comerciantes sejam patriotas, não é? E não subam os preços da cesta básica. Ou que os produtores sejam... Isso não tem nenhum sentido, porque, é claro, nós estamos dentro de um regime capitalista, de um contexto de mercado, e quem vai ditar o preço é o mercado. Como que o governo poderia intervir nisso? E deveria ter feito a intervenção e não fez. Por isso que nós estamos sofrendo
a alta abrupta desses preços, né? Como explicar que o país que é o maior produtor de soja, você tenha que limitar a venda de óleo de soja? Ou limitar a venda de arroz, né? O Brasil é um grande produtor de arroz no mundo também. Então é isso, o mercado está dominado por um grupo pequeno de empresas que estabelece esse preço internacional em dólar. E como o nosso dólar está alto, não é? E isso sobe também para financiar a produção, porque a produção é importada, nós não produzimos adubo praticamente, importamos tudo, defensivos agrícolas, que se usa muito. Então isso eleva o custo e eleva o preço no mercado. O que podia ter sido feito? Vários países usam basicamente duas ferramentas para controlar isso e garantir o abastecimento do mercado interno. Uma delas é tributária. Uma das condições que daria para fazer é tributar a exportação. Tudo bem, quem vender para fora vai pagar um X de imposto, entendeu? Para estimular as pessoas, os donos das mercadorias a vender no mercado interno. Muitos países fazem isso, a Argentina agora fez isso, né, com parte do agronegócio. Controlar pela tributação. No Brasil, o contrário, nós sabemos que soja, por exemplo, esses commodities, são isentos de ICMS, por exemplo, pela lei Candir. Eles não pagam imposto. Então essa é a primeira coisa que poderia ter sido feita. A segunda era usar os chamados estoques reguladores de alimento. Como que funciona isso? O governo compra nas safras, até importa se for necessário, se houver uma quebra de safra, por exemplo, mantém um grande estoque nos armazéns da Conab, os armazéns do governo, e quando o mercado entra em crise, o governo põe esses produtos no mercado para garantir a estabilidade dos preços. Então essa é a história. Não adianta ficar colocando a culpa no comerciante, porque o comerciante é o contrário. Nós estamos vendo aí mercados limitando a venda de produtos a 3, 5 itens. Você acha que o varejista quer vender pouco? Pelo contrário, ele quer vender barato para vender bastante. Só que ele tem que comprar esse produto, né? Tem um custo. E ele não pode vender abaixo do custo, evidentemente, não há apelo patriótico que faça isso. Nós não vamos voltar ao tempo do Sarney, que tinha os fiscais do Sarney pressionando os supermercados, gente laçando boi no pasto para manter os preços. Deu no que deu, né? Então, nós estamos caminhando por um momento muito grave, com a crise enorme, e nós não vemos nenhum movimento nas prefeituras e nos estados para organizar a economia para enfrentar isso, gerando empregos, investindo em saneamento básico e para complementar isso, eu quero dizer o seguinte, é o nosso modelo. Porque se nós tivéssemos uma produção regional organizada, mesmo com a variação do dólar, a competição daria uma certa estabilidade aos preços. O problema é que você não tem, a agricultura familiar vem sendo sistematicamente atacada, né? Reduz, por exemplo, agora vetou-se há pouco tempo o projeto, né, a Lei 735, que dava ajuda à agricultura familiar. E agora você vê o orçamento para o próximo ano, deixa eu só ver aqui se eu estou muito atrasado, o orçamento do próximo ano, você vê uma redução de 90% das verbas disponíveis para o INCRA fazer reforma agrária. Quer dizer, então, se você desestimula a agricultura familiar, que é quem produz alimentos, você vai também ajudar na escassez de alimentos. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu acho que o governo deveria já estar mobilizado, né, para encontrar uma solução. Não parece ser o caso, estão tentando pôr a culpa na falta de patriotismo. Bom, nesse contexto ainda, eu quero falar da reforma administrativa, que é outro ataque neoliberal. Este é contra os funcionários. E da mesma forma que aconteceu na emenda 95, que aconteceu na reforma trabalhista, que aconteceu na reforma Previdência, o discurso que nós estamos vendo nos meios de comunicação da imprensa oficial, aí, da imprensa comercial, é uma narrativa que não permite o contraditório, que não permite que você veja de outro ângulo. Então,
Primeiro nós temos que deixar claro que o problema do Estado brasileiro, do déficit público, e o déficit aumentou, era 30% do PIB, hoje vai chegar a 95%, não é porque gasta muito. Tanto não é que, veja bem, em 2016, a emenda 95 congelou os gastos públicos por 20 anos. E, no entanto, o déficit aumentou de 30% do PIB para 95% do PIB. Ora, se não se gastou mais, a emenda não deixa. Então não é porque gastou mais, é porque arrecadou menos, porque a economia entrou em recessão, né? É porque a arrecadação caiu muito, primeiro pela recessão, segundo pelos absurdos que nós sabemos que temos aí, as isenções fiscais, a inadimplência que é muito alta, a sonegação, e tudo isso contribui para que a arrecadação tenha caído. E aí o discurso neoliberal é que não, tem que cortar no funcionalismo. Primeiro, o responsável pelo déficit era a Previdência. São os aposentados que, se a gente não fizer a reforma, vai quebrar o país. Certo? Fizeram a reforma. Quem que ficou de fora da reforma? Ficaram os militares, ficaram os altos cargos do Judiciário, né, do Ministério Público. E tudo bem, a reforma está aí, está na prática, já veio para os estados, já veio para os municípios, já tirou um naco das aposentadorias para levar para o caixa do governo. Quer dizer, já empobreceu o aposentado e vai empobrecer mais, dificultou a aposentadoria para corrigir o déficit. Não corrigiu. O déficit aumentou. Agora vem para cima do funcionalismo. Mas é importante entender, porque isso não vão falar na Globo e nas outras que repetem o que a Globo diz, que eles não estão fazendo uma reforma para melhorar a eficiência do funcionalismo. Ao contrário, eles estão fazendo uma reforma para atingir a estabilidade e atrapalhar o funcionalismo, assim, em sua ampla maioria, na base. O trabalhador de saúde, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, aquele que faz o trabalho cotidiano. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto, do jeito que foi mandado, ele não inclui os militares, não mexe, não inclui o Ministério Público, não inclui o Judiciário e não inclui os parlamentares, que têm, além de salários poupudos, gabinetes com uma estrutura, uma mega estrutura com uma porção de funcionários com cargo de confiança. Isso não se mexe. Nessas categorias privilegiadas, as castas, elas ficam intocadas da reforma. Vão mexer em quem? No funcionário médio para baixo. Esse vai perder poder aquisitivo, perder estabilidade, né? E vai pagar a conta que eles querem fazer. Mas o objetivo fundamental não é nem esse. O objetivo fundamental é facilitar as contratações temporárias e as terceirizações. Por que se quer fazer isso? Porque o neoliberalismo quer transformar o funcionalismo público em negócio. Quando você permite a terceirização, você permite a entrada de um intermediário. Funcionário concursado não dá margem para as negociações. Você tem que pagar o salário dele, o gestor público lá, o governador, o prefeito, o presidente, não tem poder para mexer, né? Tem para não reajustar e tal, mas ele não pode cortar o salário à metade. Agora, se terceirizar, aí pode, porque aí você vai fazer um contrato para uma empresa que vai ganhar dinheiro, vai intermediar, vai tirar uma parte do ganho do trabalhador, né? E vai fazer um serviço mais precário. É isso que vai acontecer, porque é o que aconteceu em todos os países que fizeram isso. É o que está se armando no Brasil. Agora imagine, vou trazer isso para o município, que eu acho muito importante, especialmente num ano que nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal geral no Brasil. Então o que isso significa para o município? Um dos grandes problemas que nós temos nos municípios brasileiros, na maioria deles, aqui na nossa cidade de Ourinhos, inclusive, onde nós temos mais de 650 cargos de confiança, né, que são moeda de troca para ajudar na campanha e que
né, são uma forma de você ter livre provimento, né, do administrador, do prefeito do dia, dos vereadores interferirem na contratação e na dispensa, porque são cargos de confiança. Hoje você tem um funcionalismo estável. Se você permitir, depois dessa reforma, cada prefeito que assumir vai poder demitir e contratar todo mundo. Mas não tem estabilidade mais, eu chego e troco todo mundo. Adivinha quem que vai entrar? Os mais competentes? Vocês acham mesmo que vai haver uma seleção levando em conta a competência? Ou vai se fazer uma ampliação enorme do fisiologismo, né? Do compadrio, né? Da troca de interesses em torno dessas nomeações? É para pensar, para refletir, né? Então é importante agora, nesse momento, a gente saber qual é a proposta dos prefeitos que vão ser eleitos, qual a proposta dos vereadores, o que eles estão pensando a respeito do número de cargos de confiança e deste projeto de lei, porque aí você precisa ver quem é o partido que votar a favor dessa reforma é o partido que vai votar a favor do fisiologismo, da troca, da barganha, do toma lá da cá. Isso vai acontecer nos municípios, nos estados e na União. Agora imagine você pegar certas atividades, como por exemplo o sujeito, um funcionário público que faz vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, que tem que ir lá vistoriar o estabelecimento e dizer se está ou não está de acordo. Se ele não tiver estabilidade, ele não vai ser pressionado pelo vereador, pelo prefeito do dia, pelo governador. O fiscal do IBAMA, já estamos vendo isso, esse desmonte que nós estamos vendo hoje no IBAMA, nos órgãos de combate aos ataques ao meio ambiente. Nós estamos vendo as queimadas no Brasil. Neste ano, em 2020, o número de queimadas é igual à soma do número de queimadas dos últimos 6 anos. Se somar tudo que queimou nos últimos 6 anos, é maior nesse ano. Já é maior. Por quê? Porque se desmontou o INPE, o IBAMA, né? Você dificulta a fiscalização. Isso mesmo esses funcionários tendo estabilidade. Imagine se eles perderem estabilidade. Como é que um fiscal da Receita, um fiscal do IBAMA, né? Qualquer tipo de órgão do Estado, como é que esse funcionário vai ter independência para agir no interesse público e não ter que submeter às pressões dos governantes do dia, dos políticos que estão no poder naquele momento? Então é sobre isso que eu queria refletir. Nós já estamos aqui passando o nosso horário, mas eu quero dizer que isso tudo é parte de um contexto, que é o Estado mínimo. Significa o seguinte: o Estado vai se afastando da atividade pública, entregando isso para a iniciativa privada, né, naquilo que interessa aos serviços que atendem a maioria da população, que é, por exemplo, farmácia popular, vamos desativar, pais médicos a gente desativa, vai desativando, né? As universidades deixamos sucatear, os institutos de pesquisa. Imagine você não ter estabilidade para os professores universitários, institutos de pesquisa. Se ele disser uma coisa que o governo não gosta, o governador, o presidente, está na rua. É isso que está se propondo. E qual o reflexo disso? Precariedade do serviço público, né? Também é parte do negócio. Serviço público precário significa o quê? Menos dinheiro no bolso do trabalhador. Porque ele vai ter um serviço ruim, ele vai ter que pagar por esse serviço na iniciativa privada. Agora, para os poderosos de sempre, não tem Estado mínimo. Estão falando aí, nós estamos vendo, lançando hoje um programa com 4 bilhões de reais para estimular o financiamento de programas de melhoria da qualidade no agronegócio. Ninguém sabe como é que esse dinheiro vai ser administrado, mas é 4 bilhões, são 4 bilhões de reais. Outro exemplo, além do 1,2 trilhão de reais que já foi entregue aos bancos no início da pandemia, agora 300 e tantos bilhões foram entregues de novo, tirados do ganho que o país teve com a valorização do dólar, porque tinha 370 bilhões de dólares de reserva. Com a valorização, isso em real dá um número
dá uma quantidade muito maior de real. Então, pessoal, é isso o que eu queria, o que eu trouxe para a gente conversar hoje. Infelizmente eu não estou podendo interagir com vocês aqui ao vivo, vou tentar responder depois. Agradeço muito a atenção, peço para vocês replicarem isso, para que a gente continue fazendo essa discussão, melhorando a consciência, né? Pelo menos para a gente enfrentar esses ataques brutais que estão sendo feitos no dia a dia contra os serviços públicos no Brasil. Obrigado a todas, a todos e até a próxima.